Ontem ocorreu o debate do ano. Estava sendo muito esperado, já estava rolando aí um burburinho em torno disso há muito tempo e finalmente ocorreu, que foi o debate entre o filósofo esloveno Slavoj Žižek e o psicólogo canadense o Jordan Peterson. Ambos são personalidades da internet, são bastante conhecidos, né? O mundo inteiro conhece os dois. O Jordan Peterson está muito famoso ultimamente porque encontrou um grande acolhimento entre a alt-right norte-americana e o Žižek, que é um filósofo marxista, um pensador marxista, bastante crítico do capitalismo, mas também bastante pessimista. Antes de entrarmos no debate por si próprio, me surpreende a expectativa que houve em torno desse debate e também quantas pessoas estavam interessadas em assistir. Isso dá um pouco de esperança na humanidade, né? Dá um pouco de esperança às pessoas de realmente se preocupar com questões de reflexão, de pensamento, de compreender a sociedade e de, através de um debate inteligente e racional, tentar encontrar respostas. Há muitas ressalvas em torno da figura de Jordan Peterson. Se você não conhece o trabalho dele e o que ele diz, eu vou deixar na descrição aqui um link de um vídeo que eu fiz sobre a obra dele, explicando o que ele pensa, o que ele defende, para que você entenda um pouquinho qual é a polêmica que gira em torno dele e quais são os principais pontos do pensamento de Jordan Peterson. O Žižek é um pouco mais complicado porque ele fala de muitas coisas, mas boa parte da obra dele que eu já li, que eu conheço, e os vídeos que eu vi do Žižek tem a ver com a questão da ideologia. Ele é muito crítico do marxismo também, ele é muito crítico do que ocorreu na história do comunismo, né, da tentativa de implementar o comunismo pelo mundo. Então ele é alguém que também não é muito bem aceito pela esquerda moderada, pela esquerda liberal, porque ele é muito crítico de pautas identitárias, por exemplo. Na verdade, os dois, tanto o Žižek quanto o Peterson, embora estejam em opostos nessa luta aí, eles são criticados pelo mesmo grupo. Pois o Žižek também é um crítico do politicamente correto, também é um crítico das pautas identitárias, que, segundo ele, desviam o foco principal da luta contra o capitalismo. O debate foi dividido em 3 períodos. O primeiro deles foi uma apresentação de meia hora de cada um dos debatedores, primeiro o Peterson, depois o Žižek, seguido de 10 minutos de resposta um para o outro, e no fim foi responder perguntas um do outro ali que eles fizeram sentados. E o tom geral foi um tom bastante amistoso, né? O Žižek, ele é um fanfarrão, o Žižek, ele parece que ele não leva muito a sério as coisas, então ele sempre conta muitas anedotas, muitas piadas, então o clima foi descontraído mais pelo Žižek do que pelo Peterson, que já é mais engessadão. Então vamos começar com o que o Peterson disse. Ele iniciou a fala dele atacando o Manifesto Comunista. Ele disse que ele não conseguiu ler toda a obra do Žižek, porque são vários livros, são 30 livros ou mais, e como o Žižek se apresenta como um filósofo marxista, então o Peterson pensou que a melhor estratégia seria atacar o Manifesto Comunista, o que é uma péssima estratégia, para ser bem sincero, porque o Manifesto Comunista não é um tratado filosófico, não é uma obra filosófica, é um panfleto para o Partido Comunista. Então ali eles estabeleceram, o Marx e o Engels estabeleceram as metas deles para chegar a um fim. Então é um panfleto, o Manifesto Comunista é um panfleto. Se você não entende o contexto do manifesto, se você não entende o momento no qual ele foi escrito e o momento na carreira do Marx no qual ele foi escrito também, você dificilmente vai entender a proposta do manifesto. Então, ao tentar atacar esse documento, ao tentar atacar esse panfleto, o Peterson perdeu o ponto, porque embora seja a obra mais conhecida do Marx, e é mais popular, e é mais influente, não me parece que é mais representativa do que o Marx fez na sua segunda etapa, na sua segunda fase como pensador do capitalismo. Então o que ele faz é atacar um panfleto, que por sua própria extensão, né, porque é um texto breve, um texto que você lê numa meia hora, por sua própria extensão é muito simplificado em relação ao pensamento mais vasto do Marx. Então nesse ataque ao Manifesto Comunista, o Peterson entra em temas recorrentes da obra dele, né, do Peterson, né, que tem a ver com as hierarquias naturais, que existem não apenas no capitalismo, mas em toda a sociedade humana e na natureza também. E isso ele critica o Marx porque ele nunca trabalha com essas questões de hierarquias na natureza também. Uma crítica que o Peterson faz é essa visão binária do Marx, de que há a classe proletária e a classe burguesa, que a luta de classes se resume a isso. Então ele fala assim, o ser humano é muito mais complexo do que isso, na verdade existem inúmeras lutas que ocorrem em nossa vida humana, em nossas sociedades, e uma delas, principal, é a luta de sobrevivência do ser humano contra a natureza, de como sobreviver. E também lutas internas, conflitos internos nossos como seres humanos e nossa psique humana, que também são tão importantes, ou muito mais importantes do que uma disputa econômica entre classes. E depois ele disse uma coisa aqui que a plateia riu. Ele disse que as pessoas não ascendem na hierarquia, não sobem na hierarquia porque buscam poder, mas por outras razões, por outros talentos, por outras competências. E o outro ataque que ele realiza também é dizer que é uma ingenuidade atribuir todo o mal para os dominantes e toda a bondade, todo o bem para os dominados.
Então os opressores são sempre maus e os oprimidos são sempre bons. Outra ideia que ele ataca também na obra do Marx é a tal ditadura do proletariado, alegando que, embora você possa romper com uma disputa de classes, com uma luta de classes, quando você tem uma ditadura do proletariado que você acaba escolhendo algumas pessoas para controlar o sistema, né, para poder reger o sistema, essas pessoas também poderão ser corrompidas pelo poder. E esse é um ataque que o Bakunin faz. O filósofo anarquista, quando critica a obra do Marx, ele faz a mesma crítica. No fundo, alguns dos ataques do Peterson são ataques que você já viu em outros intelectuais, em outros pensadores, ao atacar a obra do Marx. Então você não tem nada muito original no ataque do Peterson. E ele fala aqui também uma frase recorrente do Peterson, que você já ouviu em outras palestras dele, que se houvesse uma utopia, nós a destruiríamos. O ser humano está sempre tentando romper as coisas. Se você encontra um momento ali que seria ideal, perfeito, alguém tentaria romper aquilo ali, destruir aquilo ali para poder ter algum tipo de emoção na vida. Ele defende uma ideia aqui que é típica também de conservadores e de direitistas como um todo, né, liberais também, que não existe sociedade sem desigualdade. Então qualquer noção de uma sociedade justa, igualitária, é uma utopia e impraticável. E depois, para concluir a fala dele, ele faz uma defesa do capitalismo, que ele diz o seguinte, olha, que o pobre não está ficando mais pobre no capitalismo, o pobre está ficando mais rico, dizendo que quando você analisa os últimos 150 anos, que se vê uma crescente geração de riqueza e que tem elevado os pobres da miséria para uma condição menos miserável. Então, basicamente, o que o Peterson defende é uma visão liberal da sociedade, uma visão que defende as hierarquias. Não é que defende as hierarquias. Para o Peterson não existe sociedade sem hierarquia, não existe nada na natureza que não seja estruturado hierarquicamente. Em seguida você teve a fala do Zizek, que é muito menos linear do que a do Peterson, ele começa a desviar para vários pontos diferentes. Ele inicia falando que ele também é atacado pela esquerda liberal, né, por causa da sua crítica ao politicamente correto também, às pautas identitárias. Ele inicia a fala dele dando o exemplo da China, né, que seria um caso de sucesso de um governo socialista, porém autoritário e ao mesmo tempo com práticas de livre mercado. Ou seja, uma economia capitalista, mas com um governo autoritário, e que tem o maior crescimento econômico do mundo. Esse regime chinês visaria a felicidade da maior parte da população. O Zizek depois se explica que ele não está elogiando o caso da China, não. Ele só diz que é um prenúncio do que pode ocorrer. Ele tem um temor de que o mundo vire uma grande China, com regimes autoritários e economia de livre mercado. O tema do debate é felicidade, capitalismo versus marxismo. Então o que o Zizek propõe ali é um questionamento do que é felicidade, que a gente não sabe o que é isso. E o que ele diz é que geralmente a gente não fica mais feliz quando a gente obtém aquilo que a gente deseja. Pelo contrário, quando você obtém aquilo que você deseja, você descobre que não era o que você queria. Algo que ele diz que ele é muito criticado pelos neoconservadores é em relação à ausência de valores transcendentais, que o marxismo propõe um outro modelo, ou o ateísmo, né? E eles defendem dizendo que só a religião faz com que pessoas boas façam coisas más. E aqui eu estou citando textualmente aqui o Zizek. E é curioso porque isso aqui, quase no mesmo modelo, quase na mesma forma, pelo Sam Harris, quando debateu também com o Peterson, de como a religião serve como desculpa para que as pessoas pratiquem atos cruéis, absurdos, medonhos contra outras pessoas. Pelo cristianismo, uma religião de paz e de amor, você vai lá e mata os outros. E várias outras religiões fazem isso também. Em seguida, o Zizek entra na questão da ideologia, né, que é um tema central na obra do Zizek, até onde eu sei, né, até onde eu acompanhei. Segundo ele, esse tal marxismo cultural é um inimigo imaginário criado pelo capitalismo como consequência do capitalismo, na verdade. A deturpação moral, a quebra de valores, o consumismo exacerbado é consequência do capitalismo. O marxismo cultural é, na verdade, um capitalismo cultural. E que todos os regimes, todos os sistemas precisam encontrar alguns inimigos ideais, imaginários, para que enfeixem uma luta de valores. Então o nazismo era os judeus e atualmente no mundo capitalista ocidental são os refugiados. Então são um grande perigo para a sociedade capitalista ocidental, para a cultura judaico-cristã. Então você tem que encontrar ali um inimigo essencial para que você concentre suas energias contra esse inimigo. Aqui eu vou citar o Zizek textualmente também. Estamos contando histórias para obtermos uma compreensão significativa sobre nós mesmos. E isso é que ele chama de ideologia. Essa construção de narrativas, de histórias para dar algum sentido para a nossa existência coletiva e individual também. E no caso, o marxismo cultural seria essa função, né, ideológica de atribuir a culpa das falhas do sistema a algo externo. Como eu disse, a fala do Zizek é muito dispersa, depois ele fala sobre os liberais também, que são responsáveis pela ascensão da extrema-direita pelo mundo, do Trump, por exemplo. E segundo o Zizek, quando ele fala de marxismo ou fala de comunismo, o que ele tem em mente é um igualitarismo que criaria condições para o máximo de pessoas atingir o seu potencial. E segundo ele, o capitalismo elimina essas condições. Então, assim, se você é muito pobre, você jamais vai conseguir atingir condições mínimas para poder prosperar na vida, para poder atingir seus potenciais máximos. E depois atacando a visão das hierarquias do Peterson,
dessas tais hierarquias naturais. Ele diz também que existem hierarquias improvisadas. É que ele usa o caso dos franceses, né, que utilizam os erros deles para poder gerar coisas novas que ascendem na hierarquia. Por exemplo, o champanhe, que foi um erro na hora da produção do vinho, e depois o champanhe passa a ser um produto desejado, ou um queijo que embolora e passa a ser um queijo desejado também, um queijo caro. E também outro caso que ele utiliza são as práticas sexuais. Entre nós, seres humanos, não são apenas para reprodução, não é apenas acasalamento para você poder procriar e gerar descendentes, mas tem uma série de práticas sexuais eróticas que fogem do que é o natural, que fogem do que é entre os outros animais, por exemplo. Segundo Zizek, quando a gente fala de liberdade, nós não somos livres espontaneamente. A gente precisa de um líder para nos guiar à liberdade. E nos pontos interessantes da fala do Zizek, ele menciona a tese 11 do Marx, né, nas teses sobre Feuerbach, e o Zizek reverte essa tese do Marx, que em vez de tentar mudar o mundo como foi feito de maneira catastrófica ao longo do século XX, talvez fosse a hora de começar a compreender o mundo, interpretar o mundo. Retornando também à questão dos refugiados, né, sobre as falhas do capitalismo, ele diz que receber os refugiados, como tem sido feito na Europa, não é uma solução para o problema, mas seria uma solução global, coletiva, para tentar solucionar os problemas dos países de origem dos refugiados, das condições que levam a pessoa a se refugiar no mundo. E ainda sobre o comunismo, que ele entende que é comunismo, para ele seria uma crescente regulamentação do mercado. Tentar sanar os problemas do capitalismo e criar uma sociedade mais justa. Não a implantação do comunismo como se entende tradicionalmente como o fim do capitalismo. Não foi isso que eu entendi aqui nessa fala do Zizek. E ele se diz pessimista com o futuro, né? Ele acha que a gente não tem condições de sanar esses problemas, que a tendência é se agravar cada vez mais, as falhas do capitalismo, e quando a gente der conta que precisa ser feito alguma coisa, já será tarde demais e não terá solução. O segundo ponto da discussão do debate foi a resposta do Peterson ao Zizek. Ele disse que não estava defendendo o capitalismo, mas sim o capitalismo em relação ao comunismo. E segundo o Peterson, ainda sobre o tema da felicidade entre capitalismo e marxismo, ele diz que estudos indicam que felicidade é ausência de miséria. Que você ser rico ou ter muitos bens materiais não quer dizer que você seja mais feliz, mas você não ser miserável já ajuda você eliminar condições de infelicidade. E que as catástrofes humanas são inerentes à nossa existência e não ao sistema econômico capitalista. E uma das defesas também recorrentes do Peterson, né, que ele é um liberal, no sentido mais clássico provavelmente, ele parte do individual primeiro e depois para o coletivo. Então primeiro você soluciona seus problemas pessoais, individuais, da sua família, para depois você ir extrapolando para níveis coletivos. E a resposta do Zizek, que também, como sempre muito divertido, sempre muito descontraído, ele diz que a felicidade não é ter responsabilidades, mas sim ter alguém que impor a culpa dos problemas. Então, em vez de você se arrogar a culpa das coisas, né, você tem alguém ali para apontar o dedo e dizer que aquela pessoa é a culpada dos problemas. E, segundo ele, essa é a natureza corrompida da felicidade. A gente não sabe o que é felicidade, a gente não sabe como encontrá-la, a gente não sabe como chegar a ela, e justamente por isso que ela deve ser tratada como um efeito colateral de uma luta por alguma causa que você acredita, por alguma busca que você faz. Se você buscar a felicidade, você a perde. Se você fizer outras coisas, tentar viver sua vida da melhor maneira possível, atuando de maneira positiva, então você pode, talvez, de algum modo indireto, alcançar a felicidade. No final dos contos, gente, isso aqui foi só a primeira parte do debate, né? Que foram os pontos principais deles e as respostas que eles deram. Depois eles partiram para uma conversa ali mais informal, uma troca de ideias ali mais descontraída. Mas no final dos contos, o que você observa é que o tom geral do debate foi muito amistoso. Quem esperava um confronto ali entre os dois, quem esperava uma briga entre os dois, porque houve uma troca de farpas antes do debate, em artigos de jornal, em vídeos, a impressão que dava que seria mais agressivo o debate, mas no final das contas foi um debate muito leve. O próprio Zizek, que foi muito descontraído, tentou quebrar o gelo ali com as suas histórias que ele sempre conta, né? E a conclusão é que eles são muito mais próximos em alguns aspectos do que poderia se imaginar. A grande diferença entre os dois, ao meu ver, é em relação às hierarquias. O Peterson defende que as hierarquias são naturais, que você não tem como fugir disso, enquanto o Zizek defende que elas podem ser rompidas, e elas são rompidas de maneira improvisada, mesmo na natureza. E a questão central do Zizek é a ideologia, de como nós somos perpassados por uma série de crenças, de ideias, de noções que a gente não tem consciência disso, como nós somos influenciados por elas. E algo que é nítido, que se pode perceber também, é uma diferença entre alguém que é um filósofo, que é o caso do Zizek, que é alguém que está habituado a ler os textos filosóficos, que tem uma base filosófica profunda, ele se diz hegeliano, mais do que marxista até. O que ele tenta fazer é aplicar a ideia hegeliana na teoria do Marx, e que faz inúmeras citações a outros pensadores também, mesmo na sua apresentação, e alguém que é um psicólogo, que trabalha com a psicologia, e que adentra a filosofia de maneira um pouco titubeante. O Peterson não é um filósofo, o Zizek é um filósofo. Então você tem duas percepções ali, uma mais abstrata, que é o caso do Zizek, que embora apresente casos concretos, mas tem uma visão mais global da situação,
e o Peterson que parte da sua experiência clínica. Então ele cita alguns casos práticos de como clínico, de como alguém que trabalha com indivíduos contando suas experiências pessoais para um psicólogo. Talvez a grande limitação do Peterson seja justamente essa, de passar desses casos particulares empíricos para uma visão mais totalizante, mais abrangente do que é a sociedade. Eu não sei dizer quem venceu esse debate, porque não pareceu que foi um embate. Os dois estavam juntos ali tentando encontrar algum tipo de solução, algum tipo de resposta para esse problema da felicidade, seja no marxismo, seja numa sociedade capitalista. Em essência, foi o tipo de debate que deveria ser, que é uma busca conjunta por respostas, não um lutando contra o outro, não um tentando destruir o outro. O Zizek me pareceu muito disposto a se afastar do marxismo e dizer que tem seus problemas, tem suas falhas, as experiências socialistas têm suas falhas, suas tragédias, e ele não esconde isso, ele não nega isso, pelo contrário, ele tem uma visão muito pessimista da sociedade, que a tendência de todos os sistemas, sejam socialistas, sejam capitalistas, é a destruição. O Peterson também compartilha dessa noção da maldade humana, do poder destrutivo da maldade humana, mas por outro lado, ele pensa que essas estruturas hierárquicas podem nos dar algum tipo de solução para isso, que elas são o nosso modo de organizar o caos e resolver nossos problemas. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Se vocês assistiram esse debate entre o Zizek e o Peterson, que ocorreu ontem em Toronto, o que você pensa sobre o que eles disseram lá? E eu quero propor também a pergunta sobre a felicidade. Se é possível que a gente busque a felicidade e encontre, ou se, como disse o Zizek, tanto o Zizek quanto o Peterson, se ela é um efeito colateral da nossa vida, das nossas escolhas, daquilo que a gente realizou em nossa vida. Me diz aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio, se torne membro do canal também, e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!